O mês de abril do ano de 1945 soprava um vento de mudança definitiva sobre as colinas do sul da Alemanha, onde o cheiro de pólvora e o aroma da primavera se misturavam de forma perturbadora. Nas proximidades de uma pequena localidade chamada Landsberg, o terceiro exército avançava como uma máquina imparável, uma torrente de aço e determinação que não aceitava nada menos que a rendição total. A resistência alemã, outrora motivo de orgulho para o Reich, agora se esfarelava como vidro temperado sob o peso das botas aliadas, e cidades inteiras erguiam lençóis brancos nas janelas antes mesmo que o primeiro tanque americano cruzasse suas fronteiras. No centro desse turbilhão estava o general Patton, um homem cuja lenda era escrita com pólvora e suor, cruzando os territórios recém-conquistados com a pressa de quem sabe que a história está sendo redigida a cada segundo. Seu jipe de comando, coberto pela poeira das estradas europeias, passou por um local que, à primeira vista, parecia apenas mais um dos muitos pontos de retenção improvisados para os derrotados. Havia arame farpado, soldados americanos e soldados alemães, mas algo naquela imagem estática agrediu o instinto aguçado de Patton. Ele ordenou que o motorista freasse bruscamente. Ao descer e se aproximar, o cenário se revelou de cabeça para baixo. Os americanos estavam do lado de dentro, enjaulados, enquanto o uniforme alemão permanecia do lado de fora, vigiando. Era um campo de prisioneiros para aliados que ainda não havia sido tocado pela libertação oficial. No portão principal, a figura de um guarda solitário segurava um fuzil com uma seriedade que beirava o trágico. Patton, sem hesitar, caminhou em direção ao perigo. O guarda, ao perceber a aproximação daquela figura imponente com estrelas brilhando no ombro, ergueu sua arma e mirou diretamente no peito do general. Par! Gritou o sentinela no idioma germânico, com uma voz que, apesar de firme, traía uma nota aguda de insegurança. Patton parou, mas não pelo medo do cano da arma. Ele parou porque seus olhos finalmente focaram no rosto por baixo daquele capacete excessivamente grande. Não era um homem de guerra que o encarava, mas sim um guri. O guarda devia ter, no máximo, 14 ou 15 anos de idade. Ele vestia um uniforme que parecia engoli-lo, com as mangas dobradas e o cinto apertado até o último furo para não cair. As insígnias da juventude hitlerista brilhavam sob o sol pálido, e a braçadeira com a suástica parecia um fardo pesado demais para aquele ombro estreito. O fuzil em suas mãos, uma peça de engenharia pesada feita para homens adultos, tremia levemente sob o esforço físico do garoto de mantê-lo nivelado. Atrás do arame, 40 soldados americanos assistiam, em um silêncio carregado de eletricidade, ao confronto entre seu general lendário e uma criança armada até os dentes. O rosto de Klaus era magro, marcado pela privação, com uma expressão que tentava simular a frieza de um veterano, mas que só conseguia mascarar um pavor abissal. Era uma imagem surreal, um moleque de 14 anos guardando 40 veteranos americanos calejados. Patton já havia enfrentado divisões inteiras de tanques e milhares de soldados experientes em combates sangrentos, mas jamais se sentira tão desconcertado quanto naquele momento. Como agir quando o rosto do seu inimigo é o rosto da inocência corrompida? Antes de avançarmos nessa crónica, certifique-se de que você está acompanhando nosso canal. Aqui, resgatamos as memórias da Segunda Guerra Mundial, onde as escolhas mais complexas não eram sobre táticas de artilharia, mas sobre o que resta de nossa humanidade quando o mundo está em chamas. Patton, lentamente, ergueu as palmas das mãos, um gesto universal de paz, para mostrar que não tinha intenção de sacar sua arma. Ele decidiu falar o idioma do garoto, usando um alemão que, embora tivesse o sotaque carregado das planícies americanas, era perfeitamente compreensível. "Why alt bist du?" perguntou ele. Querendo saber a idade daquela criança. O fuzil de Klaus oscilou. O choque de ouvir o inimigo falar sua língua materna causou uma rachadura em sua postura defensiva. "Vierzen", respondeu o menino, confirmando que tinha apenas 14 anos. Patton assentiu com a cabeça, com um olhar que misturava piedade e uma severidade paternal. "Onde está sua mãe?" continuou o general. A menção à família foi como um golpe no estômago do garoto, a máscara de bravura começou a desmoronar. "Morta", disse ele, com a voz embargada. "E seu pai?" "Também morto", veio a resposta seca. O silêncio que se seguiu foi devastador. Ali estava uma criança de 14 anos, órfã de ambos os pais, vestida com os restos de um império em ruínas, guardando homens que poderiam ser seus pais apenas porque uma ideologia fanática lhe deu uma ordem. Atrás de Patton, seu motorista e 2 escoltas estavam com as armas prontas, esperando apenas um sinal para eliminar a ameaça. Klaus era tecnicamente um combatente inimigo, e ele estava apontando uma arma letal para um general de 4 estrelas, o que em qualquer manual de guerra justificaria um disparo imediato. No entanto, Patton levantou a mão para seus homens, um comando silencioso para que mantivessem a calma. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância. O fuzil do menino subiu novamente, as mãos agora tremendo de forma visível. Patton parou novamente e disse com uma calma absoluta: "Der Krieg ist vorbei." A guerra acabou. O garoto balançou a cabeça em negação desesperada. "Não, eu recebi ordens." "Ordens de quem?" questionou Patton.
Houve uma hesitação. Do meu comandante. E onde ele está agora? Klaus não respondeu, e Patton já sabia o motivo. O oficial responsável provavelmente tinha fugido dias atrás, deixando aquele garoto para trás como um sacrifício inútil enquanto os adultos buscavam as sombras para se esconder. O general olhou para os 40 americanos presos, que observavam tudo com uma compreensão tácita e profunda. Ele voltou sua atenção para o pequeno sentinela. Qual é o seu nome? Klaus. Klaus Ermitzu, escute bem o que vou te dizer. A guerra terminou e a Alemanha foi derrotada. Suas ordens não têm mais valor nenhum no mundo de hoje. Os olhos de Klaus se encheram de lágrimas que ele lutava para não deixar cair. Eu sou um soldado, afirmou ele, agarrando-se à única identidade que lhe restava. Patton negou com a cabeça suavemente. Não, meu rapaz. Você é apenas uma criança. Aquelas palavras agiram como um martelo sobre um cristal. Algo se quebrou definitivamente dentro do menino. O cano do fuzil começou a apontar para o chão. Patton avançou mais um passo, entrando no espaço vital do garoto. Klaus Ganterhauser, vá para casa agora mesmo. Eu não tenho mais uma casa para onde voltar, murmurou Klaus, em um soluço sufocado. Então procura alguém que te conheça. Um tio, uma tia, qualquer pessoa que reste da sua vida de antes. O choro de Klaus tornou-se incontrolável, uma torrente de angústia acumulada. Patton estava agora a poucos centímetros dele, ao alcance de sua mão. Ele poderia ter tomado a arma com violência ou derrubado o garoto com facilidade, mas escolheu a delicadeza. Colocou a mão sobre o metal frio do cano do fuzil e o empurrou suavemente para baixo. Klaus não ofereceu resistência. O fuzil tocou a terra, inofensivo. Então, o general estendeu a outra mão e disse, entregue-o para mim. Após um longo e tenso silêncio, Klaus soltou a coronha e entregou o peso da guerra a Patton. O general pegou a arma e a passou para o motorista que esperava logo atrás. Ali, naquele pátio empoeirado, Klaus parecia menor do que nunca, um órfão chorando em um uniforme de defunto. Patton então se ajoelhou, ficando na mesma altura que o menino, olhando nos olhos com uma sinceridade cortante. A guerra acabou para você, Klaus. Vá embora. Ele tateou o bolso de sua jaqueta e retirou uma barra de chocolate Hershey, um item que costumava carregar para essas situações imprevistas. Ele a estendeu para o garoto, que a aceitou com as mãos trêmulas, olhando para o doce como se fosse um objeto de outro planeta. Provavelmente, fazia anos que ele não via algo tão simples e doce. Vá agora, repetiu o general. Klaus olhou para Patton, depois para os prisioneiros que agora se aproximavam do arame, e finalmente para o chocolate. O que vai ser de mim? Perguntou ele com o medo típico de quem perdeu as referências. Patton levantou-se e respondeu com firmeza, você vai para casa. Não contará a ninguém que esteve aqui sob este uniforme. Você vai esquecer essas roupas. Você tem 14 anos, Klaus. Você vai estudar, vai crescer e vai ter uma vida real. Klaus permaneceu em silêncio por um momento, então, em um gesto de libertação, tirou o capacete e o deixou cair no lodo. Desabotoou a jaqueta militar pesada, deixando-a escorregar pelos ombros. Por baixo, ele usava uma camisa civil rota e encardida, que revelava sua verdadeira natureza. Ele era apenas um menino alemão comum, não um instrumento de guerra. Ele fez uma breve reverência com a cabeça para Patton, virou as costas e começou a correr pela estrada, distanciando-se do campo, do exército e de todo o horror que aquela farda representava. Patton ficou observando o vulto pequeno desaparecer na distância. Um de seus soldados aproximou-se e perguntou, Senhor, não deveríamos detê-lo? Ele é o inimigo. Patton virou-se com um olhar gelado. Por quê? Ele é uma criança de 14 anos. A guerra dele terminou. Finalmente terminou. Ele então apontou para o portão do campo. Abram isso. Com um alicate de corte, os americanos romperam o cadeado e as correntes. O portão rangeu ao abrir, e 40 homens, pescando sob a claridade intensa da liberdade, saíram cautelosamente. Um sargento, com o rosto marcado pela fome, aproximou-se de Patton para prestar continência. General, estamos aqui há 3 semanas. Aquele garoto, ele não foi cruel conosco. Ele dividia a própria comida com a gente, senhor. Muitas vezes ele mal tinha o que comer, mas repartia o que recebia. Patton ouviu o relato com atenção. Que idade você achava que ele tinha? Eu sabia que era só um moleque, senhor. Talvez 14 ou 15 anos. Ele nos contou sobre os pais. Os nazistas deram um fuzil para ele e disseram para ele nos vigiar. Ele estava aterrorizado o tempo todo. Outro soldado libertado interveio. Senhor, há alguns dias, um dos nossos companheiros ficou muito doente, quase morrendo. O menino ficou desesperado,
correu até a cidade e trouxe um médico alemão à força. O médico tratou o nosso homem e provavelmente salvou a vida dele. Patton absorveu aquelas informações. O garoto não era apenas um guarda, era um ser humano tentando manter sua alma intacta em meio ao caos. Ele tentava cumprir um dever imposto ao mesmo tempo em que preservava a vida daqueles que deveria considerar inimigos. Patton olhou para o sargento e perguntou: "Você acredita que eu fiz o certo ao deixá-lo partir?" O sargento olhou para a estrada vazia e respondeu: "Sim, senhor, eu acredito piamente nisso." Os outros soldados assentiram em concordância silenciosa. Patton então deu as ordens finais ao seu motorista: "Dê comida, água e assistência médica a estes homens imediatamente. Depois, providencie o transporte para nossas linhas de retaguarda." "Sim, senhor", respondeu o motorista com vigor. Patton retornou ao seu jipe e sentou-se no banco da frente, com o olhar perdido no horizonte. Enquanto o veículo retomava seu caminho, o motorista, após alguns minutos de silêncio, pediu permissão para falar. "Diga, soldado. Foi a primeira vez que vi o senhor deixar um alemão ir embora assim, sem mais nem menos." Patton suspirou profundamente. Aquele não era um alemão, soldado. Era uma criança que foi privada de qualquer escolha. Você acha que ele vai conseguir sobreviver lá fora sozinho? O motorista deu de ombros. "Não sei, senhor. A Alemanha está em ruínas. Sem pais, sem lar e com 14 anos no meio da pior guerra que o mundo já viu, é uma aposta difícil." Patton permaneceu calado por um longo trajeto antes de concluir: "Eu não sei se ele vai conseguir, mas eu dei a ele uma chance. E isso é muito mais do que Hitler jamais ofereceu a ele ou a qualquer outro jovem desta nação." 3 semanas depois, a fumaça das batalhas finalmente baixou e a guerra na Europa chegou ao seu desfecho oficial com a rendição incondicional da Alemanha. Patton seguiu seu caminho de glórias e controvérsias, nunca mais cruzando o caminho de Klaus, nem recebendo notícias sobre o destino daquele garoto que ele libertara. Contudo, muitos anos após o falecimento do general, um pacote misterioso chegou ao quartel-general do Terceiro Exército. Dentro dele, havia uma carta vinda da Alemanha Ocidental, escrita por um homem chamado Klaus Schmidt. A mensagem dizia o seguinte: "Eu fui aquele menino em Landsberg, aquele a quem o general Patton permitiu que voltasse para casa. Escrevo para que saibam que eu aproveitei a oportunidade. Consegui encontrar um tio na Baviera que me acolheu como um filho. Voltei para os estudos e acabei me tornando um professor de história. Hoje tenho minha própria família e 3 filhos que são o meu orgulho. Frequentemente, minha mente volta àquele dia de abril, ao general americano que teve a compaixão de falar minha língua, que me viu como uma criança e não como um soldado, e que me deu um chocolate antes de me mandar embora. Não sei se ele algum dia se lembrou de mim, mas eu penso nele todos os dias da minha vida. Ele não me deu apenas a liberdade, ele me devolveu o futuro. Por favor, se houver alguém que possa ouvir, digam que me tornei algo muito melhor do que um garoto com um fuzil na mão." Essa carta foi arquivada junto aos registros pessoais de Patton, uma pequena nota de rodapé sobre um dia comum de primavera em 1945, quando um líder de exércitos decidiu enxergar a humanidade por trás do uniforme inimigo. Às vezes, o maior desafio de um conflito não é derrotar o adversário, mas sim discernir quem é o verdadeiro culpado e quem merece o benefício da dúvida. Patton deu essa chance a um garoto de 14 anos, e Klaus Schmidt dedicou cada dia de sua existência para provar que aquele ato de misericórdia não foi em vão. E você, o que teria feito naquela situação? Teria desarmado o menino com empatia ou o teria tratado como uma ameaça militar legítima? Deixe sua opinião nos comentários. Se você valoriza histórias que mostram que a humanidade pode florescer mesmo nos terrenos mais áridos da guerra, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos como este. Até a próxima missão.